Se o Botafogo quiser se classificar para a fase de grupos da Libertadores, vai precisar conseguir um resultado excelente contra o Cruzeiro no Mineirão. Contra o Botafogo, existe uma equipe muito forte, que é a terceira colocada no Campeonato Brasileiro, que é o Cruzeiro, muito bem comandada pelo técnico Leonardo Jardim. Vai ter também o retrospecto contra o Cruzeiro, que é muito desfavorável ao Botafogo, e tem um terceiro fator também. Será que a gente vai ter jogo mesmo com o Daronco na arbitragem? Eu vou falar sobre isso, obviamente, depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfino Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Já peço para vocês que deixem um like agora no começo desse vídeo, se inscrevam no canal aí também e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Considere também tornar-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você escutou, por apenas R$ 4,99 você se torna membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo e recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui que eu estou colocando agora, que está indo primeiro para os membros e depois vai para você que ainda não é membro. Então não perca tempo, torne-se membro agora e receba também em primeira mão esse tipo de conteúdo aqui, além também de ter prioridade no chat quando a gente faz as lives aqui no canal do Caboclo. Se você também quiser contribuir mais ainda com o canal do Caboclo, você pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com, e você deixa lá o valor que você quiser, pode mandar sua mensagem de apoio, crítica, sugestão, pergunta, dúvida, o que você quiser, e eu faço questão, obviamente, de ler aqui durante os programas no canal do Caboclo. Botafogo ficou numa situação extremamente difícil se quiser se classificar para a fase de grupos da Libertadores depois da vitória do Fluminense no Sul contra o Grêmio por 2-1. A gente esperava pelo menos que o Grêmio pudesse fazer frente ao Fluminense, pudesse tirar pelo menos alguns pontinhos, de repente algum empate, mas não. A equipe tricolor de Laranjeiras conseguiu superar a equipe do Grêmio, confirmando excelente fase, excelente momento, né, sob o comando do técnico Zubeldia, e colocou 2 pontos de vantagem sobre o Botafogo, deixando o Botafogo praticamente com a obrigação de pelo menos conseguir um empate ou então tentar uma vitória contra o Cruzeiro no Mineirão. Porém, a gente sabe que jogar contra o Cruzeiro para o Botafogo não tem sido uma tarefa fácil. São 9 anos de jejum que a gente pode colocar. A última vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro foi ainda em 2016, naquele time que a gente tinha Canales, tinha Camilo, e a gente venceu o próprio Cruzeiro lá ainda no Mineirão. De lá para cá, Botafogo vem tendo realmente muita dificuldade de conseguir vencer, às vezes empata, mas a maioria das vezes é o Cruzeiro que leva melhor sobre o Botafogo. A gente precisa levar em consideração aí também que no período que o Cruzeiro esteve na Série B durante 3 anos consecutivos, eles não se enfrentaram. Logo, a gente não pode colocar esses 3 anos também aí na fatura, né? Na verdade, a gente precisa considerar o retrospecto considerando os jogos entre as duas equipes. Independente disso, jogar contra o Cruzeiro tem sido muito difícil para o Botafogo. E para o jogo dessa quinta-feira, entre Botafogo e Cruzeiro e Botafogo, obviamente, o técnico Leonardo Jardim deve levar a campo aquilo que ele tem de melhor disponível. Quando eu falo melhor disponível, significa que ele talvez não vá poder contar com alguns jogadores que são extremamente importantes. Tem jogadores suspensos, tem jogadores também que ainda estão voltando de contusão, estão fazendo transição e ainda não tem certeza que devem jogar contra o Botafogo. A provável escalação da equipe celeste é Cássio, William, Fabrício, Bruno Vijalba e Kaique. Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira. Matheus Pereira provavelmente indo para o jogo. Christian, Kenny Arroio, o Arroio, que era dúvida para esse jogo também, treinou entre o elenco principal com bola normalmente, e o Caio Jorge, que havia sido preservado do jogo contra o Ceará no final de semana, volta para a equipe porque treinou normalmente na última terça e quarta-feira. Ou seja, o time que o Cruzeiro tem disponível nesse momento, os melhores atletas disponíveis para o Cruzeiro deve levar a campo contra o Botafogo. Já o Botafogo, né, do nosso lado, a gente tem uma questão que é preocupante, porque embora o nosso goleiro Léo Link venha sendo um responsável direto por alguns problemas que a gente está vendo, por vários gols que o Botafogo toma, inclusive eu posso colocar tranquilamente na conta dele o fato da gente ter perdido a chance de ter conseguido a vitória contra o Corinthians em Itaquera. Ele praticamente participou dos 2 gols que o Corinthians marcou contra o Botafogo. A gente não tem uma opção também confiável no banco. Goleiro Raul, que é muito provavelmente o substituto, né, de Léo Link, deve estar no gol ali, e a gente não vai ter, obviamente,
outros jogadores que estão contundidos, né? É o caso do Barbosa, não foi relacionado para o jogo, o caso do Tuco Correia, mais um jogador, o 21º jogador afastado com problema muscular na equipe do Botafogo, para variar, mais uma vez a vítima do preparador físico do Botafogo, dessa vez Tuco Correia, também não foi relacionado para o jogo. Dessa maneira, eu acredito que isso é uma provável escalação, tá? Que eu tô colocando aqui. Provavelmente o Botafogo vai a campo com Raul, Vitinho, o próprio Marçal sendo mantido ali na zaga, com o David Ricardo pela esquerda e Alex Telles começando também pela esquerda. No meio, Marlon Freitas deve ter a companhia do Nilton, embora o Alan tenha jogado bem no segundo tempo contra o Corinthians. Eu, particularmente, talvez desse mais uma chance para o Alan, pela experiência que ele tem também. Porém, o time do Cruzeiro é muito rápido e o Alan, às vezes, se embola, tem dificuldade com isso. Por isso que eu acho que o David Ancelotti provavelmente deve apostar no Nilton. Mas se ele apostar no Alan, também não seria nenhuma surpresa. O meio de campo ofensivo do Botafogo é que traz para a gente várias dúvidas. Muito provavelmente ele vai manter o Arthur pela direita, o Santos está suspenso para esse jogo, não joga, o Montoro foi relacionado, deve jogar, deve começar jogando, e obviamente a dúvida aqui seria entre Barreira e Cuiabano. Muito provavelmente ele deve entrar com Barreira depois que a partidaça que o Barreira fez. Eu, particularmente, não entraria com Arthur. Eu entraria com Barreira, podendo jogar com Barreira até mais pela direita, com o próprio Montoro, e entraria com Cuiabano na esquerda. Eu acho que é muito difícil que o David faça isso, e ele deve entrar, deve ser muito conservador nesse sentido, para manter, inclusive, o Arthur na direita, que ele tem uma paciência gigantesca com o Arthur, embora o Arthur não tenha feito uma partida boa contra o Corinthians, na verdade, fez uma partida bem regular contra o Corinthians, um primeiro tempo ruim, mas todo mundo fez um primeiro tempo ruim, ele melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas ainda assim, na minha opinião, o Arthur eu não iria para o jogo com o Arthur, né, pela direita, por uma questão de sistema defensivo também, para a gente conseguir ter uma melhor marcação, uma melhor marcação alta sobre o sistema defensivo do Cruzeiro, né, que é muito competente nesse sentido. E na frente, é muito provável que ele deva entrar com Arthur Cabral. Por que ele deve entrar com Arthur Cabral? Arthur Cabral é um jogador que ele tem tido muitos problemas físicos, dificuldade pra caramba de conseguir o ritmo físico, né, que a gente necessita. Porém, o Kadir, nos últimos jogos que ele foi colocado, também não conseguiu corresponder, não conseguiu dar pra gente, né, aquele mesmo vigor e aquela mesma movimentação que ele deu no jogo contra o Sport, o que é natural, e é por isso que eu acho que, inclusive, até seria de bom tom dá uma segurada, dá uma preservada no Kadir, de repente no segundo tempo você entra com ele de novo, embora o Cris Ramos também esteja disponível para esse jogo, foi relacionado também, recuperado das dores que ele sentiu, da pancada que ele levou, inclusive no jogo contra o próprio Sport. Então, basicamente é isso, a gente vai ter um jogo dificílimo contra o Cruzeiro. Só que tem um fator, que é o terceiro fator, né, além do retrospecto e da qualidade do time adversário também, o fato dele estar jogando em casa, a gente tem o Daronco na arbitragem. E aí, eu fiz um levantamento aqui que eu queria mostrar para vocês, né, com relação ao Anderson Daronco. Primeiro, a percepção que todo mundo tem do Anderson Daronco é que ele picota demais o jogo. E você está certo se você pensa assim. Anderson Daronco picota muito o jogo e é muito condescendente com cera, muito condescendente com um jogo muito compassado, com um jogo muito lento, porque ele tenta trazer o jogo, né, a velocidade do jogo para aquilo que ele aguenta correr. Fisicamente, o Anderson Daronco é gigantesco, é forte pra caramba, mas a capacidade aeróbica dele fica muito comprometida, ele se cansa muito durante os jogos. E a gente tem que lembrar que a gente está em dezembro, é final de temporada, o Daronco apitou o ano inteiro, e assim como jogadores, juízes também se desgastam, ele está no final de temporada, a minha percepção ou a minha previsão é que o Daronco vai correr menos ainda e que provavelmente ele vai segurar mais o jogo. Jogo lento favorece a quem? Botafogo ou Cruzeiro? E eu deixo isso aí para vocês responderem. Eu sei que tem muita gente que vai falar assim: se ele diminuir o ritmo do jogo, vai ser até bom para o Botafogo, porque o time do Cruzeiro é muito rápido, né? E é verdade, o time do Cruzeiro é muito rápido, mas o Botafogo também é, principalmente quando o Botafogo transiciona, né? E se você tiver um jogo muito picado, para um time como o Botafogo, que na minha opinião, quando tem a posse de bola, às vezes é lento demais, principalmente ali com o meio de campo formado com Marlon e Newton. Esse meio de campo deixa o Botafogo muito lento mesmo.
Com Danilo em campo a gente ganha um outro dinamismo e até com Alan em campo a gente fica muito mais rápido, muito mais dinâmico também no que diz respeito a toque de bola. Com Newton e Marlon, essa é a combinação que a gente fica mais lento, né, dentro de campo. Agora, imagina se a gente sai perdendo, né? O Botafogo sendo, com esse meio de campo, tendo uma formação um pouco mais lenta, com o Daronco picotando o jogo, esquece, amigo. O negócio vai ficar realmente muito complicado. Mas deixa eu colocar aqui na tela, né, os números do Daronco, que eu quero mostrar para vocês aqui, que o Daronco é o seguinte: a percepção de todo mundo tá certa, que ele picota muito o jogo, que a bola não rola. Porém, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. O Daronco, quando quer, deixa a bola rolar, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, tá? Antes de mais nada, quando a gente fala bola rolando, tempo de bola rolando, é bom a gente sempre ter referências, né? E o que é referência de bola rolando? A gente tem a IFAB, né, que é a Associação Internacional, né, de Arbitragem, que determina os protocolos, que é responsável pelo VAR, por exemplo. Porém, a IFAB, ela também faz recomendações, tá? No que diz respeito à bola rolando, ela não tem como estabelecer uma regra, não tem uma ciência exata para isso, por uma simples questão. O futebol é extremamente contextualizado. Você pode ter diferença de gramado, você pode ter, por exemplo, times que tocam muito a bola, e pode ter times que, por exemplo, fazem muita cera, que se jogam muito, tem muitas faltas, jogos muito faltosos, e tem coisas que são realmente características do estilo de futebol, da qualidade do espetáculo, e tem muito a ver também com a qualidade da arbitragem. Porém, a IFAB faz uma recomendação de bola rolando de pelo menos de 58 minutos a 60 minutos de jogo. Essa é a recomendação da IFAB. E aí vocês vão ver que a recomendação da IFAB ela é extremamente exigente, porque provavelmente nem as melhores ligas, provavelmente não, nem as melhores ligas do mundo hoje, né, estão de acordo com a recomendação da IFAB, como eu mostro aqui para vocês. A Premier League, a Bundesliga e a La Liga, elas têm em média, aqui eu não vou botar os números quebrados, separados para vocês não, eu vou botar somente números aproximados, tá? E também não vou botar liga por liga, porque senão ia consumir muito tempo. Mas a média da bola rolando na Premier League, Bundesliga e La Liga é de 56 a 58 minutos, às vezes um pouquinho menos que 56 e às vezes muito próximo de 58. Ou seja, essas principais ligas do mundo, com os melhores gramados do mundo, com a melhor qualidade de jogo do mundo, tá? Elas chegam no mínimo da sugestão da IFAB. Daí você já consegue imaginar comigo aqui quais seriam mais ou menos a média do Campeonato Brasileiro, e aí fica pensando aí o que seria a média do Daronco do Campeonato Brasileiro. Isso que é mais interessante. Mas vamos lá. A média no Brasil dos últimos 3 anos vem caindo. Tá? Em 2023, a média de bola rolando no Brasil foi de 56 minutos, uma média, né, equiparada às melhores ligas do mundo, ao mínimo das melhores ligas do mundo. Em 2024, esse número caiu para 55, e 25 caiu mais ainda e deve fechar nessa casa aí dos 54. É 54 uns quebradinhos, tá, gente? Mas eu botei aqui 54 para arredondar. Se eu não me engano, é 54, 44, uma coisa assim. 54 minutos e 44 segundos. Mas o fato é, o número vem caindo, a arbitragem brasileira vem picotando cada vez mais o jogo, os jogadores brasileiros cada vez mais simulando falta e também os jogadores fazendo muita cera. A cera está crescendo no Brasil, né? Principalmente com goleiros, mesmo com a introdução de uma regra nova de contagem de segundos que o goleiro pode ficar com a bola na mão, mas o goleiro demora muito para repor bola em escanteio, o goleiro faz muita cera e você tem que atender, e tem também os casos de jogadores que fazem cera, que vão ser substituídos, o time está ganhando, o jogador vai ser substituído, se joga no chão para sair de maca, para ganhar um pouquinho mais de tempo, enfim, por aí vai. E também tem o fato de que em 2023 foi o ano que a gente teve aqueles descontos, né, absurdos não, mas descontos bem altos, né, de 11 minutos de acréscimos, 12 minutos de acréscimo, e isso fez com que a média subisse um pouco mais. Em 2024 e 2025, os juízes já voltaram mais ou menos para aquele padrão de acréscimos, né, de 5, 6 minutos, às vezes 7, dependendo da quantidade de VAR, né, que é utilizado, da intromissão do VAR no jogo. Né? E aí, do lado aqui, você tem uma comparação das principais ligas e também com a IFAB. Repara, então, que ninguém aqui está em conformidade com a sugestão da IFAB. E aí eu vou fazer só um parênteses aqui antes de ir para o próximo slide, você vê como é que o futebol é uma coisa engraçada, né? Você paga 1 hora e meia por 1 hora e meia de jogo, e dessa
1h30 você perde meia hora. Você só assiste 2/3 daquilo que você paga, né, para consumir. Imagina que você compra uma Coca-Cola 600 ml e 200 ml a pessoa joga na tua frente, joga no chão, tira um copo da sua Coca-Cola e joga fora e te dá o resto para beber. Imagina que fosse assim, você compra, sei lá, uma cerveja de 600 ml também, o primeiro copo é para jogar fora, ou então para você doar, e o resto você bebe. É assim que é o futebol, né? Todo mundo está acostumado com internet, você compra um plano de internet, 400 megas de velocidade, geralmente dá 150. No Brasil, né, é pior ainda, você consome menos ainda daquilo que você paga. Enfim, vamos lá. A média do Daronco agora para vocês na tela. O Daronco tem a média de 2025, tá? De 53 minutos de bola rolando. Aí você vai pensar, pô, mas está muito próximo dos 54, né? Que é a média do Brasil. É verdade. Porque a gente está falando de média, né? As principais ligas, você está vendo aqui a comparação com a IFAB. A IFAB, então, os números da IFAB para o Daronco parece que eles estão anos-luz de distância, né? E isso em si, só isso aqui, já justificaria o Daronco não ser um árbitro FIFA, não ser um árbitro convidado, inclusive para apitar jogos internacionais, né? Mas eu vou mostrar para vocês um dado muito interessante com relação ao Daronco, que quando ele quer padrão internacional, ele consegue. E quando ele não quer, ele também faz o jogo, né, aos moldes dele. O histórico do Daronco com o Botafogo, e é isso que eu quero mostrar e vocês vão ver, tá? É até que é positivo para o Botafogo. O Botafogo enfrentou o Bragantino e perdeu, né? O Daronco capitano, foi Bragantino 1, Botafogo 0, na estreia do Botafogo no Brasileiro. A gente perdeu esse jogo e a média foi alta, tá? 55,40. A média do Daronco nesse jogo aqui foi maior do que a média do Brasil desse ano e ele estava dentro da média de 2024. Botafogo 0, Vasco 0, Botafogo 2. Olha a média, ele chegou perto da média da IFAB, gente. Ele chegou perto da média da IFAB, nível internacional. Ele estava aqui no nível Premier League. Aqui ele estava no nível maior, ele estava no teto das melhores ligas do mundo. Em Vasco 0 e Botafogo 2, com 57,58. Aqui a bola rolou loucura, né? Tanto que o jogo foi movimentado pra caramba, Botafogo fazendo muito contra-ataque, né? Foi a estreia do David Ancelotti no comando do Botafogo, naquele jogo realizado, inclusive, lá em Brasília, e nós vencemos por 2-0. Depois, um resultado aqui que é muito atípico, né, na carreira do Daronco. São poucas goleadas que o Daronco captou como juiz, né, até porque, como ele costuma restringir demais o jogo, né, você vai ter uma possibilidade menor de gols também. Né? E as equipes, para poder fazer mais gols, precisam concluir muito a gol. Como o jogo fica muito picado, né, jogos com Daronco são jogos em que as equipes chutam pouco a gol. E eu vou trazer esses dados aqui para você daqui a pouquinho. O Vitória, por exemplo, empatou com o Botafogo naquele jogo lá em Salvador, né? Foi 0-0, aquele jogo que o Botafogo perdeu aquele gol incrível com o Barbosa debaixo da trave. Pasmem, gente. Esse jogo teve 46,12 minutos de bola rolando. 46 minutos e 12 segundos de bola rolando. Aqui, o Daronco está abaixo da média do brasileiro de 2023. Aliás, 10 minutos abaixo da média do brasileiro de 2023. 10 minutos abaixo do piso das melhores ligas do mundo. 10 minutos. E levando-se em consideração aqui também o tempo de acréscimo que é dado. Então a gente não está falando aqui de 90 minutos, 46 de 90. A gente está falando de 46 de 105, 106 minutos de jogo. É muito pouca bola rolando. Muito pouca bola rolando. Nesse jogo aqui, por exemplo, Vitória e Botafogo, o Botafogo chutou 11 vezes ao gol do Vitória, sendo que desses 11 chutes que o Botafogo deu contra o gol do Vitória, foram, tirando aquele lance do Barbosa, se não me engano, teve 1 ou 2 chutes que o Botafogo conseguiu acertar na meta. Isso significa que são 3 chances de gol criadas em 46 minutos. Praticamente uma chance a cada 15 minutos. Né? Só que se você colocar isso em 106 minutos de bola rolando, é uma chance a cada meia hora. É como se o Botafogo só conseguisse criar uma chance para fazer gol a cada meia hora. Foi isso que aconteceu contra o Vitória. É por isso que o Botafogo não conseguiu vencer. Quando a gente olha o e detalhe, o Botafogo também, o Daronco também apitou Botafogo e Bragantino na Copa do Brasil, vitória do Botafogo.
mas eu estou me restringindo aqui somente a Campeonato Brasileiro. E ele apenas apitou um jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, nesse ano, está indo para o seu segundo jogo, e só havia apitado também um jogo do Cruzeiro no Campeonato Mineiro desse ano. O jogo que ele apitou no Brasileiro foi Cruzeiro e São Paulo, 1-0 para o Cruzeiro, com gol do Matheus Pereira de falta, e ele teve ele deixou a bola rolar durante 51 minutos e 50 segundos, quase 52 minutos. Aí você vai falar assim, mas a média já está próxima da média mínima do Campeonato Brasileiro. Gente, ele está abaixo da média do Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Mineiro, olha lá, pasmem, 44 minutos. Esse jogo aqui teve 106 minutos de bola rolando. Aliás, 106 minutos de tempo total, com apenas 44 minutos e 25 de bola rolando. Não é jogo. Isso não tem jogo. Como que isso aqui é possível? E o que a gente pode inferir a partir disso? Se a gente olha para esses números, então, do Daronco, e olhando, por exemplo, o último jogo dele, 46 minutos, você vai vendo que o ritmo dele vai caindo, né? Vai caindo bruscamente. Vasco e Botafogo talvez seja o pico da forma física dele no ano, e depois ele vai caindo, né? E você vê que ele chega a 46 minutos e 12 de bola rolando. O que eu espero para amanhã? Amanhã eu não estou esperando bola rolando. Eu, particularmente, não estou esperando bola rolando. Se acontecer da bola rolar, se acontecer da gente ter, sei lá, 50 minutos de bola rolando, de 100 que ele deve dar, de 105, 106, contando os acréscimos aqui, é muito. É muito. Né? E quem consegue criar mais chances e aproveitar essas chances, acaba vencendo. Como todo mundo sabe, o Botafogo é a equipe que mais cria chances no Campeonato Brasileiro, mas está longe de ser a equipe que mais converte. Porque a gente perde muitos gols, os nossos atacantes ainda perdem muitos gols. Então, é por isso que eu estou prevendo um jogo muito, muito complicado contra o Cruzeiro do Mineirão. O Botafogo vai ter que ser cirúrgico para conseguir vencer o jogo no Mineirão. E detalhe, tomara que o Botafogo abra o placar, porque se a gente tomar o primeiro gol, vai ser praticamente impossível a gente conseguir uma virada. Porque a gente tem que lembrar, entre todas as circunstâncias que cercam esse jogo, existe um Daronco dentro de campo. E eu não estou reclamando do Daronco, isso aqui não é uma choradeira prévia para o jogo, porque eu tenho certeza que o Cruzeirense também não está satisfeito, né, com o Daronco apitando o jogo amanhã. O Daronco é um juiz que é unânime no Brasil. Ninguém quer o Daronco apitando seus jogos. O Daronco, hoje, ele consegue desagradar a todos, consegue desagradar no caso, a botafoguenses e cruzeirenses, por exemplo, para o jogo dessa quinta-feira. Né? É isso, mas é o Daronco que a gente vai ter. É uma circunstância muito especial para esse jogo. Espero que a comissão técnica do Botafogo, apenas espero, mas não acredito, que a comissão técnica do Botafogo saiba desses dados, leve isso aqui em consideração e monte uma estratégia baseada também nisso aqui, considerando isso aqui como um fator importante. A arbitragem do Daronco não é uma arbitragem qualquer. É uma arbitragem que, se você não entender como ela funciona, ela te engole. Se você entender como ela funciona, você pode se dar bem. O Botafogo tem bom retrospecto com o Daronco em 2025. Mas a gente pode confiar nisso? Eu acho que não. Deixa aí seus comentários, eu quero saber se você concorda, discorda e coloca também, não se esqueça também, é extremamente importante que você deixe o seu like agora também no final do vídeo, que isso também é muito importante, se inscreva no canal do Caboclo, torne-se membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Também você pode colaborar enviando um pix para canaldocaboclo@gmail.com, colocando também sua mensagem, dúvida, questão, qualquer dúvida, pergunta e sugestão que você tenha para o canal do Caboclo, beleza? Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Eu volto a qualquer momento com mais um conteúdo. Um grande abraço. Tchau, tchau.